Fala, instruídos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Pais. Pais instruídos e filhos fortalecidos. Se você está aqui, mostra que você é um pai, uma mãe, um filho diferenciado. Porque aqui nesse podcast tem pauta para toda a família. É sempre um momento de muita alegria estar aqui com vocês para dialogar sobre mais um tema de relevância, com convidados especiais, instruindo seus pais para que possam fortalecer os seus filhos. Então fica aí conosco, você que acabou de chegar, seja bem-vindo. Se é a sua primeira vez aqui no podcast, eu tenho certeza que você vai amar entender a importância desse canal que dialoga com toda a família. Esse podcast é para quem entende que educar é um ato de amor. Então se você quer ouvir aqui algum tema ou quer que a gente traga algum convidado especial, até mesmo da sua rede de contatos, coloca aí no chat. Coloca também qual é o seu nome, de onde você está falando, se você é um pai, uma mãe ou um responsável de um dos nossos alunos do Clube de Exatas, a gente quer te conhecer. Se você já está cheio de perguntas, de dúvidas sobre esse tema, coloque aí que a gente vai ter o maior prazer de ler para a nossa convidada, de responder a você. Mostre aqui também o que você entende desse assunto, qual é a sua experiência, conta um pouquinho da sua história. É tão bom quando a gente começa a ouvir um pouco da história um do outro e a gente vai se sentindo um pertencente, se enxerga um pouco aí na realidade de cada um e ter essa conexão, essa rede de apoio que é tão importante. Hoje nós vamos mergulhar em um assunto que é um tema assim que mistura desafios, aprendizados e muito amor. Como a gente tá ali sempre muito atento a acolher as nossas crianças? Quando é uma criança atípica, a gente monta aquela rede de apoio e se preocupa muito com essa criança, com esse adolescente, com esse jovem, até mesmo com um adulto. Mas quem de fato acolhe esse pai, essa mãe, esse responsável? Como acolher sem perder de vista o próprio cuidado parental? O autocuidado, sem deixar de se enxergar como mãe, como pessoa, entender também que você precisa de uma rede de apoio, precisa se cuidar, precisa também de repente ir para uma terapia, ser acompanhado. É um papo que vai tocar fundo muitos aqui que estão nos assistindo, que vão ouvir depois desse podcast, quando falamos em acolher um filho atípico. Nossa! Gente, que assunto lindo, tão importante, de alta relevância e que eu entendo que por mais que a gente tenha pautas, pessoas aí que de fato trabalham, que têm expertise no assunto, que são ativistas, que entendem a importância, ainda assim, eu estava conversando aqui nos bastidores com a nossa convidada, está muito aquém. Nós precisamos entender mais, precisamos nos preparar, precisamos de fato criar essa rede de apoio em todos os grupos sociais, na escola, em casa, na comunidade. Precisamos também acolher os pais, os cuidadores. E o que você tem feito? Você é um pai, uma mãe de uma criança atípica? Você é um cuidador? Como é que tem sido essa rede de apoio? Você se sente acolhido? Conta aí pra gente. Mas antes disso, deixa eu deixar aqui um recadinho muito importante. Compartilhe esse episódio para que a gente possa instruir outros pais, outras mães, outros grupos aí de família, da comunidade, da escola, do prédio. Sobretudo, deixa um curtir. Além de compartilhar, se inscreva em nosso canal para você não perder nenhum dos nossos episódios. E lembrando que o Pod Pais é uma iniciativa do Clube de Exatas, um curso preparatório que prepara o seu filho ou aí a sua criança, se você é um responsável, se você é um irmão, um dindo, uma dinda que ama aí, né, seu afilhado e que é muito participativo no processo da educação dessa criança, desse adolescente e que ele deseja ingressar no colégio militar, que ele precisa de um reforço, que ele quer ingressar em alguma escola através de um edital, de um concurso, o Clube de Exatas é o lugar. Temos aí várias pacotes, disciplinas, temos aí o projeto Matemática por Série. Olha, é incrível, mas eu quero deixar aqui um convite para que você possa conhecer esse curso preparatório que é online, atende a todo o Brasil e você vai se encantar conhecendo esse clube através do Instagram ou até mesmo do canal do YouTube. Você vai ver vídeos aí, depoimentos de pais, de alunos, dos nossos professores e eu tenho certeza que vai ser mais um canal que vai te ajudar e apoiar a sua família. Mas voltando a esse momento tão importante, eu falei de Dinda, ela deu aqui um sorriso. Que coisa bacana! Esse episódio é muito especial para mim, porque o mundo ele é muito pequeno, né? A gente vê assim a dimensão do mundo e como a vida, ela se responsabiliza para conectar pessoas
com propósitos, entendendo a importância dessa conexão, não só para trazer conhecimento, acolhimento a muitos pais, mas sobretudo para que surjam novos projetos, para que a gente tenha uma conexão também como amigas, como parceiras. Então, a nossa convidada, ela é mais do que especial. Eu falo assim que nossos convidados são especiais, mas essa daqui tem um lugar no meu coração. Não fiquem com ciúme os outros convidados, porque eu amo todos, tá? Mas esse episódio, ele promete trazer reflexões e caminhos práticos que vai fortalecer os pais, os cuidadores, para ter esse cuidado parental que é tão importante. A nossa convidada tão especial que eu falei, ela é Carla Mandolese, é minha xará, metade xará, porque para quem não sabe, meu nome é Ana Carla Pesce. Eu uso mais o Ana, mas o Carla faz parte da minha pessoa. A Carla, gente, essa profissional de excelência, ela é psicanalista, estudante de psicologia, mãe atípica com experiências em TDAH, SD e AH. É também mentora parental. Agora eu esqueci de perguntar o nome da sua filhinha, porque eu... Carol. Carolina. Significa pequena Carla. Olha! E Carla é mulher forte. É muito bacana. Não é à toa, viu? Não é? Não é. Pode. Não, nada por acaso. Por acaso. Eu costumo dizer, Carlinha, posso chamar assim? Claro. De que quando eu tenho aqui a oportunidade de convidar especialistas profissionais para um podcast que também são pais, ou pai, mãe, eu costumo dizer que diante de tantas habilidades que você tem, inúmeras, tem algo que é especial, te faz mais especial ainda, que é ser a mãe da Carol. Ser a mãe da Carol. Esse é o ponto-chave do currículo. É o ponto-chave. Inclusive, nas minhas palestras, ela aparece nos meus slides. Ai, que bacana! Mãe da Carol. Mãe da Carol. Mãe da Carol. Carol, fica aí o pedido para te conhecer, tá? Ao vivo. Olha só, Carla Mandolese, no Instagram, ela compartilha suas experiências, aprendizados, mensagens que fortalecem a família. Ela atende também famílias, tá? Que vivem a maternidade, a paternidade de forma atípica. Então, Carlinha, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E eu acredito que aqui vai ser um espaço que vão abrir outras conexões. E fica também aí esse convite para quando você quiser voltar. Fique à vontade para a gente conversar, inclusive, sobre outros temas ou até mesmo se aprofundar sobre esse episódio. O que você precisar, o que você desejar. Antes de mais nada, eu falei um pouquinho aqui sobre Carla Mandolese, mas quem de fato é Carla? Carla é Hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher, e eu digo isso porque a maternidade atípica leva a gente a algumas fases. Mas eu sou uma mulher determinada, muito, muito estudiosa. Não desisto das coisas com facilidade mesmo. Vou até o limite daquilo que eu acredito ser certo. Tenho meus princípios e meus valores que eu não permito que sejam desrespeitados. Muito bom. E, acima de tudo, eu acho que eu sou uma mulher que a minha família é o meu porto seguro. E a Carol... Quando chegou, ela chegou para fazer com que esse porto ficasse mais seguro. E aí ele se transformou para ser um porto seguro para ela. Com a pandemia, eu percebi que nem todas as pessoas tinham o privilégio que eu tinha de poder me dedicar a Carol e largar trabalho, largar tudo com o diagnóstico e focar nela. E assim surgiu uma página no Instagram, onde eu passei 2 anos fazendo lives e auxiliando famílias, dando dicas de como que elas poderiam estimular esses filhos durante esse processo de pandemia, onde ninguém saía de casa. E as coisas foram tomando um rumo que me distanciou de uma carreira e me fez construir uma outra carreira. E nisso já vão 8 anos. Nossa, que bacana. E interessante que a gente gravou um outro episódio falando sobre carreiras e a gente trouxe, de fato, essa percepção, Carlinha, de que a carreira ela não é algo estático. Não. Ela está em movimento. Então, você descobriu aí outras habilidades.
e inclusive ressignificou. Eu acho que foi o que me possibilitou ressignificar. A cada família que eu atendia, a cada mãe que falava comigo, porque assim, eu fazia live, respondia durante a live as perguntas que vinham, mas quando acabava a live, eu sempre ia tirar as dúvidas de quem. Não importava para mim quantas mensagens chegavam. Tirava de todas? De todas. E eu só ia dormir depois que eu terminava de responder a última mãe. Ai, que bacana. Porque eu sabia que muitas vezes eram perguntas que para mim eram simples, mas que para aquela mãe tirava o sono dela. E eu entendi aquilo como uma missão de vida, porque eu não tive isso. Eu tive que descobrir tudo sozinha. E eu fiz um compromisso comigo numa noite. E eu disse que eu não iria mais me submeter a buscar pessoas para tentar acolhimento, para tentar informações, que eu iria estudar e que eu iria fazer diferente no momento em que eu tivesse as informações necessárias para ajudar outros. E eu faço isso até hoje. Então, eu não... Isso muitas vezes meu marido falava, vamos dormir, tá tarde, é 1h da manhã. E eu falava, não, mas tem uma mãe aqui, eu preciso responder essa mãe. E aí aí quando eu acabava tudo, aí eu ia tomar banho, aí baixava a adrenalina, aí eu conseguia ir dormir. Mas eu não deixava, nunca deixei. Até hoje, se eu recebo uma mensagem, essa pessoa não fica sem resposta. Que lindo. E quem me segue sabe que eu não tô mentindo. Não deixo sem resposta. Que lindo, Carlinha. E assim, como é importante, como esse olhar e, sobretudo, você sentiu na pele, sim, a importância de ser acolhida e você ressignificou verdadeiramente. Eu falo que são fases. Você recebe o diagnóstico e aí você passa pela fase do luto. Sim. Na verdade, você passa a fase da não aceitação, né? Primeiro você questiona Deus. Deus, por que comigo? Né? Eu tentei engravidar por 15 anos. Nossa. E não consegui engravidar. Quando eu desisti, descobri que estava grávida. Uma felicidade. Foi assim, de ler livros para ela todas as noites. Eu e meu marido, era algo muito desejado. Quando vem o diagnóstico, a primeira pergunta é, por que comigo? Por quê? E aí, para alguns, eu costumo dizer que você pode pular fases, mas você vai vivenciar todas elas. Sim. E você vai pagar um preço mais caro se você deixar isso para depois, se você pular. Se você não viver isso não foi isso que eu esperava, porque é sim um luto, é o luto da expectativa da criança. Você tinha uma expectativa daquele filho que não é aquele, é um outro. Isso não significa que você vai amar menos, isso não significa que não vai ser uma maternidade incrível em muitos aspectos, mas não vamos romantizar. Ela é diferente e ela é difícil em muitos momentos. Então, você passa por essa fase, e aí você vai pela fase do agora eu vou buscar ajuda, e aí você vai ver um monte de mãe com um monte de coque. Como é que você sabe que essa mãe não tem rede de apoio? É o coque. É o coque. É o coque, é aquele coque. Você pega aquele coque e amarra de qualquer... A criança tá arrumada. Mas ela tá de coque. Mas ela tá de coque, ela não sabe o que é uma maquiagem. Ela não sabe o que é um salto alto. Ela não sabe o que é sair, sentar. Sair e sentar. Falar, vamos sair para um restaurante? Você sentar para jantar, ou almoçar, ou sentar com as amigas para tomar um café e sentar. Porque ela vai estar sempre correndo atrás. Coisas simples. Coisas básicas, porque você não tem com quem deixar. Então, você não tem tempo, às vezes, para um banho, porque muitas vezes essa mãe é solo. Estudos mostram que 78% dos homens abandonam essas mulheres até os 5 anos de idade dessa criança. Então, ela vira uma mãe solitária, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração. Ela tá sozinha, ela tá sem rede. Como é que você toma um banho?
Então, ao invés de você criticar essa mãe que tá descabelada, por que você não se oferece para ir lá estimular essa criança ou ficar com essa criança para ela tomar um banho? Ou chamar o filho para uma festa de aniversário e convidar essa mãe e falar, fica tranquila, tá tudo bem. Minha filha hoje está numa escola que as famílias já sabem. Minha filha, para ir para a festa, ela vai acompanhada de uma acompanhante terapêutica. Todas as famílias já sabem, o convite já vem, Carla, a gente já sabe, já contamos com a sua acompanhante terapêutica. Muito bom. Porque ela precisa, Sim. Pode ser que ela precise, e se ela precisar, não vai ter ninguém que saiba lidar. Mas a acompanhante terapêutica vai saber. Vai saber mediar uma conversa, uma relação com uma outra criança. Então, são fases. E a gente precisa parar um pouco, sair do papel do crítico e ir para o papel do como que eu posso ajudar de alguma forma. É tão simples às vezes. Às vezes é um abraço. Às vezes é você olhar no olho e você perceber essa pessoa hoje não está normal. Você está precisando de alguma coisa? Você quer um abraço? Nossa. Faz tanta diferença. Profundo. E a gente muda a vida de alguém com um abraço. A gente muda. E eu costumo dizer que... Eu ouso dizer isso. Eu não sei abraçar fraco. Eu não sei dar um abraço... Somos duas. Eu preciso abraçar, sabe? Eu sou aquela pessoa... Tem aquela conexão. Se eu quero abraçar a pessoa, eu vou abraçar. Eu tô aqui com você. Eu tô presente. Isso é muito importante. O abraço é uma forma de você acolher. Sim. Porque às vezes você não tem nenhuma palavra que possa ser dita. Mas o abraço, ele permite que o outro consiga, às vezes, chorar. Ou até falar. Muito bom, muito bom. E a gente fala muito sobre empatia. E quando você traz a sua experiência e contando aqui pra gente, Carla, me faz, de fato, reavaliar e pensar. Que uma coisa ela não é em detrimento de outra, e muitas vezes a gente fala muito sobre algo e busca habilidades para quem está aqui nos acompanhando, que muitas vezes é ali de forma muito superficial. Mas quando você realmente entende, como você falou, um abraço faz diferença. E muitas vezes uma palavra, por mais que você até seja assertivo no que você vai falar, não vai resolver, não vai minimizar muitas vezes, mas um abraço de fato é um acolhimento. Se eu tô aqui. Tô aqui com você. Seja lá o que der, eu tô aqui. Você não tá sozinha. Eu tô aqui com você. Muito bom. E assim, quando você traz assim, né, esse processo de um pai, de uma mãe, principalmente as mães, e foi muito interessante quando você falou sobre, você falou 78%? Sim. 78%. Eu tava até em uma conversa... Isso de um estudo publicado. De uma cabeleireira que foi muito interessante. Ela estava me indicando, inclusive, uma mãe para vir no Pod Paz, para a gente conversar, inclusive. E ela disse, olha, ela é mãe solo, depois que veio o diagnóstico da sua filha, o marido foi embora. É a realidade de muitas. E o que fazer? É a realidade da maioria. Com a rotina de casa, muitas vezes... Como também, será que é possível trabalhar se ela não tiver essa rede de apoio, porque a criança precisa? É uma série de desafios, de dúvidas, que a gente vai falar aqui durante esse episódio. E algo que vem também a minha, assim como dúvida, eu acredito que para muitos aqui, é quando falamos em acolher essa criança, muitas vezes a gente vai ali com um olhar social... que recai sobre essa criança, sobre esse adolescente atípico. E muitas vezes, não olhamos para si, eu digo cuidador, aqui muito nesse olhar, na posição de cuidadora, de um pai ou de uma mãe. Então, como trazer também esse foco para um pai, uma mãe, um cuidador, sem que isso pareça egoísta? Porque muitas vezes eu acredito, posso estar falando errado, porque não sou uma mãe atípica, e muitas vezes acho que a gente consegue entender também melhor quando a gente vivencia, mas eu diria que muitas mães e muitos cuidadores às vezes não olham para si, posso estar errada. Não olha.
porque não só porque não tem tempo muitas vezes, mas porque talvez ele se cobre tanto que acha assim, eu não tenho direito de olhar para mim. A minha vida agora é só para o meu filho e minha filha. E existe uma exaustão. Fato. Você tá exausto, você quer Eu já dormir. fiquei cansada aqui, você só falando da rotina. Você, às vezes meu marido brinca, fala, vamos dar um pulinho ali na praia no sábado? Eu falo, Praia. eu saio de casa todo dia para levar a Carol para terapia, para fazer alguma coisa. Quero dormir. Eu quero ficar em casa, não é dormir, É ficar em casa. é ficar em casa. Sem fazer nada. Sem ter uma rotina estabelecida, sem ter uma coisa de, tem que, tipo, amanhã é dia de terapia das 2 às 6, então tem que estar no instituto para fazer a terapia, tem que. Então, esse tem que me incomoda. Já era uma coisa que me incomodava antes. Obrigação. Essa obrigação. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas por vontade. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Quando o dia do seu filho acaba na escola, se seu filho é típico, acabou o dia dele. Ele vai jogar bola, ele vai jogar videogame, ele vai estudar. Sim. A criança atípica, não. Ela vai para terapia. E ela vai chegar em casa e ela vai fazer o dever de casa. E não tem vou dizer que uma palavra bem carioca, né? Não vai ter moleza. E ela não tem. E ela já sabe da rotina dela. Intensa. É uma rotina que eu falo, minha filha, é rotina de executiva. Nossa. E a gente acompanha. A gente passa a acompanhar. Então, muitas vezes é difícil trabalhar se você não tiver uma rede de apoio. Eu pude, ao longo desse período, ir fazendo uma construção, uma reconstrução de carreira, que me permitiu fazer, de fato, uma reconstrução de carreira, que busca fazer, na verdade, colocar em prática valores que são os que eu tenho, os que eu gostaria que a minha filha vivesse e o que eu busco para minha filha. Então, vou estar aqui para você um exemplo, tá? A escola. Seria incrível se toda a escola tivesse um projeto, né, um núcleo, onde os professores fossem preparados para lidar com as crianças atípicas. E eu estou falando aqui de atípicas de uma maneira geral. Sim. A gente pode estar falando de uma criança dentro do TEA, TOD, a neurodivergência como um todo. Sim. Então, TEA, TOD... vão ter vários, né? Minha mãe usa uma expressão que é horrível, que é muito capacitista, mas que eu falo, eu entendo o que ela quer dizer. Tipo, é a sopa de letrinhas, porque ela tem dificuldade de entender qual transtorno é o quê. Sim. E se houvesse na escola um preparo, porque esses professores não estão preparados. O censo de 2022 provou De que não em tem esse preparo. 2025, o censo de 2022 provou em 2025 que a gente hoje tem uma escala de a cada 31 crianças, uma é autista. Ela nunca é só autista. O autismo vem sempre acompanhado de outras comorbidades. A gente já sabe que nos Estados Unidos, que tem censos que ocorrem de forma mais periódica, mais frequentes, esse número já é maior. E aí a gente vai falar, aí as pessoas falam, mas virou modismo. Sim, a nossa conversa dos bastidores. Que foi a nossa conversa antes. Mas a gente precisa levar em consideração algumas coisas. Eu não posso me autodiagnosticar. Perfeito. Mas eu preciso levar em consideração que o autismo, TDAH, algumas desses transtornos, eles são parte genética, parte hereditária, são coisas distintas, né? Então, para deixar bem claro, eu posso, na hora da fecundação, ver uma mutação e não carregava nenhum gene daquele pai e daquela mãe. Pode ser por um fator ambiental, que são 3%, ou seja, existe a possibilidade. É muito pouco se sabe ainda sobre esses fatores ambientais. A gente sabe hoje que o ácido valproico, que é um remédio utilizado para mulheres que têm epilepsia, ele é causador,
Ele é fator causal de autismo, mas há anos atrás não se sabia disso. Mas também tem a genética. Então, normalmente, quando você recebe o diagnóstico da criança, você para olhar os pais e aí você começa a abrir essa árvore. E eu costumo brincar muito quando eu falo com algumas pessoas da minha família sobre isso. Porque é impossível você não encontrar um outro que seja TDAH, um outro que também seja TEA, um outro que tenha bipolaridade, que tenha depressão, que tenha questões que estão no mesmo, na mesma quebra genética, Sim. vamos dizer assim, no mesmo lugar genético do autismo, só que virou outra coisa. Virou Alzheimer, virou... Sim. Mas é no mesmo lugar. Então, quando a gente precisa olhar como um todo. Então, não é que virou modismo, é que não se sabia. E aí, se eu não sabia, como é que essa criança era tratada? Exatamente. Não tinha terapia. Então, eu me lembro, vou falar por mim. Claro. As pessoas falavam assim para minha mãe: Fátima, a Carla é muito inteligente, não faz sentido ela não ir tão bem na escola. Mas é que para uma criança superdotada ou com altas habilidades, é muito difícil o método comum de estudo. Você, às vezes, precisa ter adaptações. Eu já era extremamente agitada, porque eu sou hiperativa, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu já era TEA, mas era TEA num nível de suporte muito mais leve. Então, era só um jeito diferente. Ela não gosta de pisar na areia. Eu ia à praia. Como assim? Ela foi à praia e ela não quer sair da praia com areia no corpo? Minha mãe tinha que me lavar com água doce, porque o sal no meu corpo e a areia no meu corpo era inaceitável. Eu tinha que trocar de roupa na praia. A gente está falando da década de 80. Não tinha chuveirão nas praias do Rio. E diria que era a menina mimada, frescura. Comia muito macarrão, ovo, linguiça, salsicha. De ter vizinhos que brincavam. Deixa eu ver se eu adivinho o que você vai comer hoje. Macarrão com ovo. Porque eu já tinha uma certa seletividade alimentar. Mas isso não se sabia o que era. E era uma menina extremamente inteligente, sem questões motoras. Então, o olhar era tipo, vida segue. Vamos seguindo o fluxo. Quando a gente vê a Carol com 8 meses, lendo placa de carro. 8 meses? 8 meses lendo placa de carro. 2 anos e meio lendo livro. De ler livros, pegar o livro e ler. A gente tem vídeos dela fazendo isso. Nossa. Você fala, não. Eu tenho que olhar para os marcos do desenvolvimento, não só para o que está abaixo da linha, mas para o que está acima. E aí eu vou buscar ajuda. E foi o que a gente fez. A gente buscou ajuda. E aí eu busquei o que tinha de melhor. Eu fui pesquisar, eu fui estudar tudo. Eu fui estudar análise do comportamento, eu fui estudar tudo. E a Carol está na mesma clínica que é o Instituto Viver desde sempre. Desde o início. Desde o início, desde que ela falava 3 idiomas com 1 ano, mas não se comunicava em nenhum. Então, esse lugar, e aí é onde eu falo que você tem a ver com o acolhimento. A forma que a gente trabalha, eu digo a gente porque hoje eu trabalho em um setor desse lugar, é olhar para a família como um núcleo familiar. Eu não posso pensar na criança sem pensar em toda a célula. Não é algo isolado. Não. Eu não cuido da criança sem eu entender como é que esse pai está se sentindo, se ele estiver ali, se essa mãe tem alguém, se tem outras pessoas da família que se envolvem, ou só, sabe, estão ali. Sim. Mas não de fato se colocam à disposição. Então, lá existe um olhar para a família. Tipo, a pessoa que é responsável pelas famílias passa no corredor e fala, seu olhar tá diferente hoje, que adora. Vamos lá na minha sala tomar um café? E é sobre isso. O acolhimento está sobre isso. É você parar e olhar para as pessoas.
Hoje você trabalha na clínica que sua filha... Eu trabalho em um braço da clínica, que é um braço externo da clínica, vamos dizer assim, que são os projetos externos. Não são os projetos em que a Carol estaria envolvida, por exemplo. Então, são projetos voltados para a escola, para treinamentos de professores, para que esses professores possam saber como lidar com essas crianças. Então, a gente tem cursos para esses professores, e cursos para a escola como um todo, olhando desde da pessoa que está lá recebendo seu filho, como é que ele tem que agir, como é que ele deve agir diante de alguma situação, até o professor, o coordenador, a pessoa da cantina, cada um com uma carga horária diferente. E a gente faz isso com escolas particulares, com escolas públicas. O objetivo é a gente deixar claro que a gente entende também que as escolas não estão capacitadas para o número de crianças que estão chegando. E que desafio e responsabilidade. É enorme. É enorme. Porque se o censo de 2022 apontou 35%, não, de 35 crianças... De 31 crianças, uma atípica. E isso foi o quê? Estamos em 2025, 3 anos atrás. Já tem estudos que falam, se eu não me engano, de 28 ou 29 crianças. Para uma. É muita coisa. Quando você entra numa sala de aula hoje, você vê que as escolas têm, em média, 4 a 5 crianças atípicas dentro da mesma sala. Como é que esse professor lida? Ele não estudou sobre isso. Perfeito. Ele não tem obrigação de saber, mas a gente tem que aprender, porque essas crianças estão aí, a gente não vai tirar delas a oportunidade. A Carolina fala para mim, ontem até ela fez essa pergunta, mamãe, o que você quer ser quando você crescer? Eu falei, mamãe já cresceu, mamãe já definiu o que quer, mas você quer ser o que? Eu quero ser doutora e confeiteira. Olha! Eu disse, eu acho incrível, você atende seu paciente e já dá um doce. Olha que bacana, já tem uma estratégia, inclusive. Você pode ser o que você quiser, você só precisa estudar. E o meu papel enquanto mãe é apoiar. Sim. E dar para ela o que eu puder dar de melhor. Perfeito. Eu sei que essa não é uma realidade de todos. Com eu certeza. Tenho essa consciência. E por isso eu digo, eu sou ativista mesmo, daquelas de brigar por coisas que eu nem vivo, mas eu vou brigar. Porque tem alguma mãe vivendo aquilo ali. Como é importante. Tem que ter alguém, Carol. Tem que ter, né? Ou Carlinha. Não tem problema, eu falei, pode Carol, chamar, foi Carol. ótimo. Pode chamar, não tem problema. Tem que ter alguém, Carla, porque se a gente não tem essa pessoa para estar ali, de fato, muito focada, entendendo a dor do outro, os desafios, que levem à frente, seja essa voz. Muitas vezes a gente vai ver mártires, né? Muitas vezes a gente vai ver, de fato, pessoas que estão ali, de fato, muito empenhadas e ativistas. Porque isso importa. Importa. Eu costumo dizer que o que eu quero... Eu diria que é um privilégio. O que eu quero para mim é o que eu quero para todas as mães. Então, assim, é a primeira vez que a Carol falou, não falar, só falar, porque tem a diferença do falar e se comunicar, mas se comunicou e ela falou o que ela queria e ela disse, eu te amo. Quantas mães não gostariam de ouvir isso? Com certeza. Eu quero que todas tenham esse direito. Então, a gente precisa ter terapias sérias. Então, quando eu vejo uma clínica que não tem um trabalho sério, eu hoje não posso mais falar diretamente, porque tem sempre o risco de processo e tal. Sim. Mas se o pai me perguntar, eu já aviso. Eu falo, olha, faz análise do comportamento? Faz. Você recebe relatório? Você tem reunião semanal? Você tem relatório mensal? Então, não é aba. Tem alguma coisa errada. Eu não falo mal. Eu digo o que tem que ser. E aí você chega às suas conclusões. Você chega às suas conclusões. Entendeu? Mas isso é importante. E como a gente estava conversando, a gente entende que há um despreparo muito grande da sociedade.
todos os lugares. Inclusive em pessoas que cuidam. Sim. Então, que precisam de novas técnicas, de metodologia, precisam também ser acolhidas de treinamentos. Então, é um trabalho, de fato, em conjunto. Eu acho que se a gente olha entendendo que o trabalho que você faz, que esse grupo faz, é importante, por que não se unir? Por que não, de fato, fortalecer? Sim. Então, muitas vezes eu acho que falta é isso, mas continua. Eu acho que eu acredito que é muito importante esse trabalho para trazer a consciência, para trazer esses espaços de diálogos, de fortalecimento, essa rede Eu acho tão essencial. Eu acho que é quando você se permite que as pessoas perguntem abertamente, Sim. que se fale com naturalidade. As pessoas às vezes falam assim, mas como que eu falo pro meu filho que ele é autista? Como que você falaria pro seu filho que ele é intolerante à lactose? Você ia fazer um jantar especial ou você simplesmente ia falar, filho, isso é que você não pode porque tem lactose e você é intolerante. Eu não quero romantizar as coisas, mas a gente precisa olhar as coisas como elas são. Ou trazer também um peso, ou trazer uma pressão fazer uma coisa como se fosse algo terrível. Isso faz de você alguém muito diferente. Não, nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Todos nós. Vamos colocar enquanto alunos. Você Sim. tem um aluno que é muito bom em matemática. Você tem um aluno que é bem melhor do que ele em português, mas Sim. em matemática não. Já não é tão bom. Já não é tão... Por que não se ajudar? Com certeza. Né? E eu acho que o autismo é a mesma forma. Todos os transtornos do neurodesenvolvimento deveriam ser vistos da mesma forma. Fulano não é tão bom quanto eu nisso. Então a Carol fala muito com as amigas, que ela agora tem as amigas, as 4 amigas dela. Ai, que bacana. Que ela conseguiu construir essas amizades e viraram os amores da gente também. E a Lara desenha muito bem. Fala, ai, Carol, mas você fala inglês muito bem. E você fala espanhol muito bem. E você toca instrumentos muito bem. Cada uma traz uma coisa. Tem uma habilidade e é sobre isso. Então, a Carol fez 10 anos agora. A gente nunca, até ano passado, tinha tido uma festa de aniversário da Carolina. Festa, assim, com pessoas. Porque ela nunca quis. Porque ela não tinha amigos. Ano passado, ela resolveu que ela queria uma festa e que ela queria uma festa do pijama. Foram com as 4 amiguinhas? Foram com essas amigas. E aí, junto com a equipe multidisciplinar dela, a analista do comportamento dela, criou toda uma engenharia, todo um protocolo para que ela fosse capaz... Porque é uma festa que dura pelo menos 17 horas. As crianças vão dormir na sua casa, né? Você não pode esquecer disso. É um desafio para as mamães. É um desafio para a família como um todo. Eu me divirto. Mas é cansativo. Com certeza. E a gente falou, tá bom, vamos entrar nessa com ela. Vamos apoiar. E a gente pensou, quantas pessoas gostariam que o filho tivesse uma festa, mas não saberiam como fazer porque não teriam a estrutura. E assim surgiu também no Viver o Festa é Arte. Festa é arte? Que é uma forma de você incluir pessoas em festas. Não importa se a festa é sua, mas se você tem um sobrinho, um irmão que é TDAH, que tem uma neurodivergência, vamos lá, como é que eu posso fazer para ele estar à vontade ali? Se sentir pertencente. Então a gente criou, quarto da Carolina, tinha uma placa, quero ficar sozinha. No momento em que ela estava sobrecarregada, ela ia lá, virava a placa. Todas as meninas já sabiam, Carol agora precisa ficar sozinha. E aí quando a Carol voltava, elas, e aí Carol, tudo bem? Normalidade, porque todas entendem. Então ela escreve cartas para as meninas. Maia, eu amo você é minha amiga querida. Laura, Lara, Marcela, isso é lindo de ver, porque ela foi respeitada por quem ela é. Assim como cada uma das meninas também vão ter, não essas, obviamente, mas outras questões, outras dificuldades. E elas se ajudam.
E seus momentos. E seus momentos. E isso é incrível. E se a gente parar para pensar, isso pode ser feito. Você pode ensinar enquanto pai, enquanto mãe, o seu filho a ser parceiro. Ao invés de fazer bullying, Sim. seja parceiro. De que forma você pode inserir, fazer essa criança ou esse adolescente ter autoestima elevada e ele conseguir entrar para o mercado de trabalho com maior segurança? Sim. Ele conseguir fazer um concurso sentindo que ele é capaz, sabe? Tudo depende do que você diz. Foi o que a gente estava falando antes. A Carol precisou usar óculos, começou a sofrer bullying por causa dos óculos. Falei, vamos resolver esse problema. Vamos todos na ótica. Família inteira usando óculos. Hoje eu preciso dos óculos. Botou ali uma lente de descanso, Botei uma lente, mas pra estar ali. Mas, filha, só apoiando. gente incrível usa óculos. Gente incrível usa óculos. E aí eram os cachos. Aí eu, meu Deus, eu que gosto de uma escova, uma transição, o cabelo agora tá até ainda nesse processo. Cortei o cabelo no pé, tirei para usar cacho. Como é que eu vou falar para minha filha que o cabelo bonito é o cabelo cacheado e eu aliso o meu cabelo? Então, esse fortalecimento tem que começar em casa. A autoestima tem que começar em casa. Para essa criança ser capaz de se tornar um adolescente que encare as coisas de forma diferente. Você não pode criar seu filho para uma bolha, você cria ele para o mundo. Muito bom. O mundo não vai ser com ele como você busca ser nessa proteção em casa. Então, ela não tem proteção nenhuma. Aqui é falado de igual para igual. Exatamente. É tipo, você não vai fazer. Por quê? Porque isso não tá certo. E se eu tiver que brigar, e ela, às vezes eu brigo, aí ela agora começou a fazer muito, não fale assim comigo. E bota o dedo, viu? Eu digo, e ela é quase a minha altura. Nossa, então eu tenho que me impor, né? Porque daqui a pouco eu digo, eu falo. Porque a mãe aqui sou eu. E eu vou falar, quando você estiver errado, eu vou falar. Eu vou estar sempre do seu lado. Porque eu te amo. Mas se você estiver errada, a mamãe vai falar, você está errada. E não vá buscar colo no seu pai, não. Você vem aqui me dar um abraço. Porque se eu tô reclamando porque eu te amo. Ai, que bacana. E é muito interessante quando você traz esse relato com a Carol, Carla, me faz também avaliar, acredito que talvez alguns pais responsáveis que sejam cuidadores também de crianças atípicas, é de que muitas vezes o fazer à vontade, eu posso, devo trazer limites, Sempre. trazer ali correções, disciplinar, Você cria regras. criança. E muitas vezes a gente vê, não, eu preciso... É porque você cria... O que eu quero dizer é você criar a criança. Se você tá não colocando limites, se você tá dizendo sim para absolutamente tudo, você não tá criando a criança, você tá criando o diagnóstico. E o diagnóstico não vai sobreviver. Porque a sociedade vai ser cruel. Exato. E é você falar isso numa boa, sem peso mesmo, filha. Mamãe tá falando porque te ama. Na rua, uma pessoa não faria isso com você. Esses dias ela gosta de ouvir música no carro. E ela ouvindo música, o telefone tocou, ela desligou para seguir ouvindo música. Eu parei o carro no acostamento. Falei, me dá meu telefone. Acabou o telefone para você. O telefone é de quem? Aí ela, seu. Falei, você não tem o direito de desligar minha ligação. É meu telefone. Você não tem esse direito. Aí ela, me desculpa, mamãe, eu nunca mais vou fazer isso. E aí agora, toda vez que a gente sai de carro, ela fala, e se tocar o telefone, eu não vou desligar. Falo isso mesmo. Porque é sobre isso. É sobre, são limites. Certeza. Que é importante. Eu não posso esperar que as pessoas respeitem a minha filha se a minha filha não respeita as pessoas. Eu não posso esperar que você respeite o meu limite se eu não respeito o seu. Com certeza. E isso é viver em sociedade. E isso deve ser colocado nas escolas. As escolas precisam falar abertamente sobre isso. Poxa, ao invés de rir, recentemente eu vi um vídeo na internet de um adolescente que me parece ser nível Sport 3.
E ele gente vê parece coisas ter absurdas. hiperfoco com o filme da Moana. Sim. E ele estava dançando a dança do Maui. E alguns adolescentes só olhavam. Enquanto outros adolescentes riam com uma coisa meio de deboche. Você vê no olhar que é um olhar de deboche. Ele estava indiferente. Ele estava pleno ali dançando o Maui dele. Mas por que não ter alguém para falar assim, você tá rindo? O Do porquê? quê? Exato. Sabe? Você tá rindo exatamente do quê? Me explica aí do que você tá rindo. Você já se olhou no espelho hoje? Você tá perfeito em tudo? O que é O engraçado? que é engraçado nisso? Por que não fortalecer isso? Se isso é importante para ele, isso não afeta a sua vida em nada. Você não precisa rir, você pode dançar junto, você pode aprender com ele a coreografia. Pô, me ensina aí a coreografia. Deixa eu te Se ensinar agora alegrar uma porque ele outra. estava feliz, ele estava dançando. Estava feliz. Mas se ele notasse Sim, o olhar daquelas pessoas, ele certamente não ficaria tão feliz. sim, seria limitante. Seria limitante. Então, eu acho que está muito nessa forma de a gente entender que não é mimimi, que o bullying fere, que ele machuca, ele traz marcas para a vida inteira, que você é capaz de mudar isso enquanto pai, enquanto mãe, que você fala, mas não é o meu filho, mas pode ser um neto no futuro, Sim. pode ser um sobrinho, e aí você vai fazer o quê? Você vai também ignorar? Vai te fazer bem ver sendo ignorado? Sendo excluído? Perfeito. A gente precisa mudar a forma de enxergar e passar a respeitar as pessoas como elas são. E eu quero contribuir, inclusive, Carla, que independente de não ser um filho, Sim. de não ser algum ente querido, Sim. mas é o olhar para o outro. Não só o processo do respeito, mas entendendo a sua responsabilidade na sociedade, Sim. a forma que você também gostaria de ser respeitado, de você ser acolhido. Então, perpassa. E a gente precisa aprender que a gente tem que cuidar do outro, precisamos de fato respeitar os limites, os direitos do outro, sem precisar ter que passar por alguma experiência para me fazer pertencente. Não deveria, né? Não deveria. Não deveria ser Não assim. deveria. Vivemos em sociedade e isso é muito importante. E a gente vê. E ninguém é igual a ninguém. Ninguém é. Não E a vamos falar- beleza tá nisso. Exatamente. É Eu na não quero troca. trazer só esse recorte na neurodivergência, mas entendendo que, de fato, ninguém é igual a ninguém. É. E temos nossos momentos. Temos as nossas escolhas, temos o nosso tempo, as nossas fases, que precisam ser respeitadas, entendidas. Sim. E algo muito profundo que você traz não é mimimi. E não é mimimi. Não, não é. E também não é bengala. Perfeito. Por exemplo, recebi o meu diagnóstico, né? Eu pouco falo sobre o meu diagnóstico, porque eu não uso como uma bengala. E aí, eu acho que receber o diagnóstico é entender que eu preciso de terapia. Sim. Assim como eu entendo que uma mãe que recebe o diagnóstico, ela precisa de terapia. Ela não vai dar conta sozinha. Ela vai precisar de um terapeuta. Ela vai precisar falar abertamente como ela se sente. Coisas que ela vai ter vergonha. Muitas vezes o sentimento é esse, é de vergonha. E não deveria ser, porque é do ser humano aquele sentimento. Mas ela vai ter vergonha de falar, de repente, com um irmão, com um primo, com um tio, com um pai, com um marido, às vezes até. Então, vá fazer terapia. Você não tem como cuidar de ninguém se você não está bem. Mas eu não tenho tempo para nada, porque eu não tenho rede de apoio. Você fala isso porque você tem rede de apoio. Eu sei que é difícil. Na hora do seu banho, se acolha, passe um óleo no corpo, sabe? Massageando o seu corpo, sentindo, percebendo, controle sua respiração, respire fundo, se perceba, entenda seus sentimentos. Se sentir vontade de chorar, chore. Isso é uma forma de autocuidado também. Escrever é uma forma de autocuidado. É o que dá para fazer. Hoje eu não estou com vontade de cozinhar. Hoje eu vou fazer... Hoje eu estou a fim de comer um sanduíche. Coma seu sanduíche. É o que dá para fazer. É muito fácil alguém falar assim para você, Ana,
tela para criança é muito ruim. Ora, isso todo mundo sabe. Você não está contando nenhuma novidade. Todo mundo sabe. Agora, uma mãe que não tem ninguém, não tem rede de apoio, pegou essa criança na escola, levou para terapia, foi trabalhar, chegou em casa, ainda teve que fazer comida. Durante o tempo que ela está fazendo comida, o que ela faz com essa criança, se ela está sozinha? Eu vou culpabilizar essa mãe porque ela está botando para o filho uma tela? Não, eu não posso. Isso é injusto. Eu preciso olhar o espectro com a amplitude do espectro. O espectro é enorme, mas as famílias dentro desse espectro também são enormes. A gente está falando de relações econômicas, culturais, emocionais. Isso é muito vasto. Então, eu não posso limitar e fazer um recorte a partir da minha vida, da minha realidade. Eu tenho que olhar para o todo. Essa mãe está indo de ônibus, essa mãe chegou cansada, essa mãe precisa trabalhar. Essa mãe, é melhor que ela dê o celular para o filho do que ela trate mal esse filho. Do que ela venha, de certa forma, agredir com palavras ou até impacientemente, fisicamente. Sim. Porque ela está no limite dela, porque ela não tem quem cuide por ela não tem quem olhe por ela. Então a gente precisa parar com essa hipocrisia e falar, peraí, o que é possível fazer? Sim. Para essa realidade, dessa família. Não é a minha família, é para dessa família. Eu tenho um marido que se tiver que dar banho na minha filha, vai dar banho, vai dar janta, vai levar para terapia, a gente vai revezar. Às vezes não é tanto quanto a gente enquanto mulher gostaria ou precisaria, porque a gente acumula funções. Mas você não acredita também que isso é muito da mulher, a questão muito que traz porque é a mãe e às vezes porque o pai não sabe? Ah, mas isso a mãe sempre acha assim. Teve uma paciente minha que falou assim, Carla, eu fui dar mamadeira, eu dou a mamadeira, tem o pano da mamadeira para eu dar para minha criança poder tomar o leite dela. Eu cheguei em casa, pedi pro meu marido fazer isso, ele estava fazendo isso com um pano de prato. E ela contou isso, você via que ela estava realmente chateada. E eu preciso respeitar isso. Eu falei, eu entendo sua indignação. Não é como você faria, né? Mas sua filha comeu? Ela comeu. Falei, então funcionou. Do jeito dele. Do jeito dele. A gente precisa parar de achar que o único jeito certo é o nosso. Eu só consegui sair de casa real, assim, e falar, tá aqui, a filha é só sua nesse momento. Depois que a Carol tava com 6 anos, ia fazer 7. Nossa. Pra, tipo, de eu sair de casa, dormir fora, não é sair pra trabalhar, mas, tipo, sair, dormir fora, ficar 4 dias fora de casa. As fotos que eu via da minha filha era o short de uma estampa, a blusa de outra, o cabelo desse tamanho. Mas ele estava dando conta da maneira que ele estava dando conta. E ela sobreviveu. Eu voltei, tá viva, tá bem, tava super feliz, tudo bem. tá tudo bem. Então, a gente precisa parar de achar que tem que estar no perfeccionismo. Ou que só daquele jeito que funciona. Não, é o resultado. Se a criança aprendeu, então funcionou. Se a criança se alimentou, então funcionou. Você precisa ter um olhar mais amplo para a coisa. A gente precisa parar de se cobrar. A mulher tem por hábito se cobrar demais. Se cobrar. É quase como se tivesse com um chicote, né? E tipo, mas se eu não tivesse ido trabalhar, você ia estar frustrada. Muito importante. Porque eu fiquei extremamente frustrada durante o período que eu parei de trabalhar. Porque eu conheço muitas mães, Carla, que deixaram de trabalhar e acham que não devem mais seguir, de fato, com suas carreiras profissionais. Porque muitas vezes essa autocobrança mesmo. Muitas vezes precisam. Se for uma escolha de tipo, eu sinto que eu não posso, por exemplo, eu não tenho com quem deixar. Então eu vou depender de ajuda do governo, enfim, para poder ficar com meu filho, que não tem mais ninguém. Mas se tem com quem deixar, você vai se anular por quanto tempo? Tem um tempo de anulação,
é natural. São uma das fases que eu comecei a falando e que eu comecei a falar, mas que eu não destaquei todas. Mas eu não posso me anular a vida inteira porque eu vou estar infeliz. E se eu estiver infeliz, como é que eu vou dar o meu melhor? Perfeito. Para essa criança que precisa tanto de mim? Eu preciso estar bem. A minha bateria precisa estar carregada. Eu não tenho como carregar a sua bateria se a minha não tiver. Então é aquela brincadeira do poste, né? Para alguém fazer gato do seu poste, amor, você tem que estar com muita luz, muita energia. Eu gostei dessa, viu? Porque senão ninguém faz gato desse. Engraçado porque a gente sempre olha como você ressignifica as coisas, porque a gente muitas vezes olha para essa questão de alguém tá sugando como algo muito ruim, leva muito. Mas assim, se tá sugando é porque eu tenho. Porque eu tenho muito para dar. E aí, no momento assim, que eu não tenho para dar, eu, no mínimo, descobri como é que eu faço para conseguir recarregar. Sim. Né? Com e certeza. aí, inclusive, o dono, o Bruno, que é um psicólogo incrível, ele sempre fala que o carregar a bateria dele era... Ele parava o carro na porta de casa e ele ficava ali, às vezes, 10 minutos. Era o suficiente? Era o suficiente para ele não levar para dentro da casa dele toda a carga que veio ruim com ele do dia de trabalho dele, das coisas que ele ouviu, das coisas que ele viu, das coisas que ele viveu. E ele não passar isso para a família. E ele conseguir chegar leve. E ele conseguir chegar com um sorriso. E ele recebeu o abraço da filha e do filho com um sorriso, né? Então, o que te recarrega? É encontrar com uma amiga para tomar um café, falar com uma amiga no WhatsApp, correr na praia. Ah, mas eu não consigo fazer nada. Acorda um pouco mais cedo. Eu sei que é difícil, mas eu, às vezes, coloco umas postagens que são 4:30 da manhã. É o horário que eu tenho para meditar e fazer meu yoga. Então, já desde as 4, acordada. 4:30 eu tô já lá na varanda. Todos os dias? Todos os dias. Que bacana. Você trouxe vários insights aí, né, de estratégias práticas que essas famílias podem colocar, de fato, em pauta, em prática, na verdade, sendo bem redundante, que vai ajudar nesse autocuidado. Sim. Para que ele tenha esse momento ali de rotina com a criança, com o adolescente, atípico, mas que também não deixe de se cuidar, que não negligencie esse autocuidado. Então, em meio às demandas intensas, eu tenho aí algumas estratégias que podem funcionar para uns, outros não, mas o fato de você se conhecer, entender o que você gosta de fazer, o que dá para fazer em meio a essa rotina intensa, tantas demandas, mas também olhando para o lado profissional. Eu diria que, como um todo, pessoal e profissional, como evitar que essa identidade ela não se perca? Como resgatar sonhos. A gente falou aqui um pouquinho sobre se tá feliz, se a mãe ela entendeu que ela não vai mais voltar para o mercado de trabalho e tá tudo bem. Mas se ela tem ali algo e, poxa, eu tô entendendo que minha identidade pessoal, profissional, como eu posso resgatar esses sonhos? E você pode até, inclusive, Carlinha, compartilhar como foi para você essa virada de chave. Terapia. Não existe outro caminho. Mas terapia, é que não existe outro caminho. Você precisa fazer terapia. Você não é impossível você se autoconhecer, você entender o que realmente está doendo, sem você olhar para você. E muitas vezes você precisa do outro. Então, quando eu paro para falar com uma família e fazer aquele acolhimento, sim, e o acompanhamento, ou simplesmente para atender uma mãe ou um pai, às vezes acontece, é mais difícil, normalmente são as mães, mas você precisa entender que essa pessoa tem o tempo dela, até para te procurar. E às vezes a sessão ela chega e ela fala, não sei, eu não tenho nada para falar, eu tô bem. Existe um preconceito. Existe, porque forte. A gente passou décadas com pessoas falando que quem busca terapia é maluco. E, na verdade, maluco é quem não faz terapia. Eu concordo. E depois que eu passei a fazer, eu entendo.
Eu entendo que, assim, eu não vou responsabilizar o terapeuta, o profissional, entender que ele que vai me dar as respostas, Não. que ele vai mudar a minha vida, mas a importância de você, de fato, buscar por essa ajuda, se conhecer, se respeitar, é fundamental. Até porque vai depender de qual é o caminho, a linha que você vai escolher, né? Exatamente, exatamente. Mas eu acho que de uma forma ou de outra, você acaba se escutando. Perfeito. Então, se você baixar a barreira e você só falar e você se ouvir, funciona. E tem momentos de baixa mesmo, que normalmente é o momento que você vê que a mulher engordou muito. E aí, de repente, essa mulher passa por um nível de estresse que aí essa mulher emagrece muito. E são picos, até que estabiliza. Estabiliza porque ela se estabilizou. Porque as Perfeito. coisas se organizaram. Porque ela entendeu que eu sou Carla, psicanalista, estudante, pessoa, diretora do núcleo de estratégias, né, de eventos, enfim, mas acima disso, eu também sou mãe da Carolina, sou esposa do André, eu sou um monte de coisa. Mas eu sou eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu não gosto, eu sei os meus limites, eu sei o que eu aceito, eu sei o que eu não aceito, eu sei o que eu permito que você me diga, eu sei o que vai de encontro aos meus valores. Então, e o que você não vai o que aceitar. eu não vou aceitar. Então, você vai trabalhar em qualquer lugar? Não, porque se eu entender que não trabalha de uma maneira ética, não importa quanto você me pague, Perfeito. eu não posso trabalhar num lugar que vai de encontro àquilo que eu defendo, que é que as pessoas precisam parar de transformar as terapias num mercado de fazer dinheiro. Você está lidando com vidas, com possibilidades de desenvolvimento de pessoas. Logo, partindo desse princípio, se eu defendo isso e eu sei que o lugar não está fazendo isso, eu não posso trabalhar lá. Então, essa é a minha maneira de enxergar as coisas. Então, entender que a clínica, normalmente, é a tua rede de apoio. São as mães que estão ali, que você conhece, que você conversa, que uma sabe da situação da outra, que se apoiam, que se dão as mãos, que se abraçam, e que falam, e aí? Fala aí. Tem sempre uma que é mais próxima, né? Que bacana. E isso faz parte. Essa é a sua rede de apoio. Então, se a clínica não for o que a gente chama de família, não vale a pena. Por isso que o nosso slogan é esse mesmo, é a nossa família, é a família viver. Porque a gente vai junto para os lugares, vai fazer passeio de barco. E aí os maridos ficam com os filhos. E aí no outro dia, a gente fica com os filhos. E os maridos vão jogar boliche, vão... tem uns 3 fins de semana que eles foram fazer paintball. Que bacana. Então, assim, é importante você lidar com pessoas que vivenciam as mesmas coisas que você. É muito importante. E cria, de fato, essa rede de apoio. E, assim, eu ri porque foi muito interessante, porque eu vinha conversando também com uma outra convidada, e um dos pontos que a gente tocou, falando sobre carreiras, foi autoconhecimento, na verdade. E parece, às vezes, que a gente vem na mesma tecla falando sobre o autoconhecimento. Mas é de fato. Então, parece, não, querem de fato ali trazer, colocar um comentarista, mas é de fato o autoconhecimento, é o começo de tudo. E eu vou além. É o autoconhecimento para você aprender a estabelecer limites. Quantas vezes você gostaria de dizer não para alguém, mas você não consegue porque você tem medo de que essa pessoa não lide bem com esse não? Por que você está preocupado com isso, se essa pessoa não está preocupada com quão mal esse dizer sim está fazendo a você? Então, seja honesta com você. Vamos para tal lugar? Não, não vou, amiga. Estou exausta. Não estou afim. Fica para a próxima. Não tem mentira social, sabe? Aquela coisa de algo que é para não ferir. Porque se ele é seu amigo, ele vai entender a sua rotina. Eu tenho amigos que são amigos da minha infância e que eu falo, amigo, seu aniversário tem 3 meses, né? Desculpa. Minha rotina você já sabe, né? Ele
tá tudo bem, fica tranquila. Não muda a nossa relação, não muda o sentimento, não muda o respeito, mas é entender que a gente está vivendo momentos da vida que aquela pessoa não tá com tempo mesmo. E tá tudo bem com isso, não tem nada de errado com isso. Isso é libertador. Gente, é libertador você falar isso. Poxa, Ana, vamos comigo no cinema? Você não gosta de cinema. Por que você não pode falar, pô, me chama para outro programa? Eu gosto de café, eu gosto de teatro, mas cinema não é a minha praia. Não Não conta comigo. Tá tudo bem. Eu aprendi a dizer não na terapia. Tá vendo? Por isso que eu posso dizer com propriedade que é libertador. E muitas vezes a gente tem essa negativa, o não, como algo ruim. E muitas vezes a gente fala o sim para não ferir o outro, mas se machucando. E pesa. E o não, ele precisa existir. Ele precisa. Assim como o você sim. adoece. E muitas vezes você diz o sim, você diz o não, dizendo sim. Ou vice-versa, é muito interessante. Adoece. Exato. Adoece você. Você fazer algo que você não gosta, estar com pessoas que te fazem mal. Você pode até, às vezes, você gosta da pessoa, você fala, pô, fulano é tão legal, quem nunca teve isso? Mas, pô, saiu da minha casa, é uma pessoa que só reclama. Sim. Né? Você reclama. Claro, todo mundo tem um dia que você tá chateado, você reclama, mas todo dia você reclamar tem perfis de tudo? Tem, né? E eu posso gostar muito dessa pessoa, mas aí eu também já não vou querer conviver com essa pessoa o tempo todo. Não vai ser uma pessoa que vai fazer parte do meu círculo, que vai estar na minha casa, porque é meu templo. A gente precisa perder esse hábito de achar que você tem que conviver. Você não tem que nada. Você tem que fazer o que te faz bem. Você tem que fazer o que... Enquanto isso não desrespeite o outro, não tire do outro o direito dele. Isso é muito importante. Né? Que você leve em consideração a forma como você está falando. Ok, mas eu não vou me privar de ser eu e ser feliz, porque isso, de alguma forma, vai te deixar chateada, porque você quer ir ao cinema e eu não gosto de cinema, por exemplo. Gigante. Isso é uma forma, inclusive, de acolher os pais de crianças atípicas, cuidadores, que muitas vezes têm essa rotina tão intensa, que não querem mesmo, não é que estejam vivendo só para os filhos, mas que têm seus momentos. Sim. E, sobretudo, você, que é um cuidador, que é um pai, uma mãe, de entender que esse momento também é importante para você, que dizer não também é libertador. E aqueles pais, Carla, que sentem dificuldade de pedir ajuda, como ajudá-los, né? Como a gente pode estimular ou incentivar essa abertura e como eles podem, de fato, formar essa rede de apoio que é tão importante. Pedir ajuda é difícil. Em situações como essa, principalmente quando você vive numa era onde o número de diagnósticos aumentou. Sim. Então as pessoas vêm com esse discurso de que é modismo, né? Então pedir ajuda é muitas vezes difícil, mas se você realmente quer ajudar, você pode só falar, ó, eu tô aqui. Se precisar de mim, qualquer hora. Você pode me mandar uma mensagem, olha, eu preciso que você fique com meu filho para eu poder tomar um banho, você fica, você pega meu filho na terapia hoje, você tem como me ajudar, sabe? Você se oferece, você diz a essa pessoa o que você está disposto a ajudar, de que forma, porque você também tem o seu direito de colocar seus limites. Sim. Mas, por exemplo, essa pessoa não sai, às vezes essa pessoa não sai porque ela não tem com quem deixar. Vamos para sua casa então. Entendeu? Tipo, poxa, eu não tenho como sair. Posso ir para sua casa? Ou, pô, você não tem como sair? Eu posso ir para a sua? Muito a bom. gente faz uns biscoitos e faz umas coisas e um suco e a gente conversa e vai ser ótimo. Mas quando essa dificuldade é desse pai, dessa mãe de uma criança, como você estimula, ajudaria, daria dica? Só tem como ajudar dizendo a ele que ele precisa buscar, essa ajuda precisa sempre começar na terapia. Não tem outro caminho. Porque você vai ter dificuldade se você não consegue falar para alguém que você está pagando, você não vai falar para ninguém. Você não vai falar. Fato.
É uma verdade, concordo. Então, você precisa começar por um processo terapêutico, de tipo, pô, tá pesado pra mim, eu não tô com tempo pra mim. O que que eu abri mão? Quem sou eu agora? Perfeito. Quem eu me tornei nesse processo, né? Eu sou formada em relações internacionais, eu fui professora, eu tenho pós-graduação em política e estratégia, mestrado em ciência da educação. De repente eu viro professora de yoga, vou fazer análise do comportamento aplicado, vou estudar psicanálise, Você percebe que quem sou eu agora? Essas mudanças só podem ocorrer se eu sei quem eu sou, aonde eu quero chegar. Então, o que que eu quero? Eu quero meu sonho é ter mães que sejam acolhidas, que não tenham vergonha de sair com seus filhos. Meu sonho é que essas mães possam ouvir também um eu te amo, é conseguir conversar, saber entender os seus filhos. E eu não digo falando, porque quando a criança nasce, ela não fala, mas pelo choro a gente entende o que ela quer. Sim. Então, choro traz muitas respostas. E eu sei que é duro ouvir isso, mas uma mãe que tem dificuldade em aceitar isso, a dor está muito mais nela do que na criança, de fato. A criança ela está se comunicando da maneira dela. E você poderia estar entendendo, ou está entendendo, você só gostaria que fosse diferente. Mas aí é a sua expectativa, não tem nada a ver com a criança. Então, cabe a você ter uma mudança de comportamento. E isso também só vem através da terapia. Então, é o auto-amor, a autodescoberta, o que que eu quero ser, o que que eu vou fazer. Não é se enganando, não é criando um personagem, não é usando máscaras, mas é de fato quem eu quero ser, o que que eu quero fazer a partir daqui. Quais são os limites, né? Se eu tenho parentes que aceitam muito bem meu filho, minha filha, então eu quero eles perto. Se eles não fazem bem ao meu filho ou minha filha, eles não têm que estar aqui. Perfeito. Não é porque é parente que ele tem que estar perto de você se ele está te fazendo mal, se ele está te causando dor. Assim, se ele não está conseguindo enxergar isso, aí é uma questão dele. Você diga. Se não melhorar, siga outro rumo. A gente precisa mudar a forma de enxergar, a gente precisa ser mais honesto. O autismo ensina muito isso a gente, porque o autismo tira o filtro. Isso é muito importante. O autismo tira as máscaras sociais, de você sorrir sem vontade, de você estar perto de uma pessoa que você não gosta, mas você tá, sabe? O autista, tipo, minha filha, ela abraça, ela gosta de você, ela abraça você. Se ela tiver tímida ou ela tiver hoje, por exemplo, ela viu uma T que ela não via há muito tempo, estava feliz, ela queria abraçar, não sabia como. É diferente. Mas se não, se é uma pessoa que ela não gosta, ela se deixa abraçar virando o corpo. Ela não abraça. Muito bom. Ela não beija. Mas ela, ao mesmo tempo, fala, tô com uma saudade da tia Rosângela. A gente pode ligar para mandar uma mensagem para ela? Vamos pro Rio. Ela mora tão longe, né, mãe? Eu falo, mora, filha, mora longe. Ai, mas eu tô com uma saudade dela. Sabe? Então, assim, as coisas precisam ser um pouco menos mascaradas. A gente precisa ser mais honesto. E quem é teu amigo vai entender isso e vai ficar. Perfeito. Quem não entender é porque não era realmente teu amigo. Não era para ficar. Não era para ficar. Como lidar com julgamentos, que existem muitos? Comparações vindos de fora e até mesmo da família. E a gente também falou aqui muito do ambiente escolar, da comunidade. Como lidar com esses julgamentos de forma geral nesses ambientes? É difícil, gera sofrimento, em especial no início. Depois você vai criando uma armadura, eu costumo dizer. Mas os olhares podem ser muito cruéis, né? E aí você vai ver como é que você se posiciona sobre isso. Eu tive uma época aonde eu cheguei, inclusive foi num consultório de uma neurologista. E a Carolina não queria largar um brinquedo para ir embora.
E começou a chorar por causa disso. E aí a mãe que estava ali com o filho, que estava numa neurologista por alguma questão, que ela estava indo investigar também, ela julgava a Carolina com o olhar. Então ela não parava de olhar para a Carolina com o olhar. Aquilo foi me subindo de um jeito que eu falei, você conhece a minha filha? Minha resposta foi automática. Você conhece? É Carolina? É isso? Você conhece ela? Aí a mulher olhou para baixo assim, sem graça. Aí eu fiz, filha, se despeça, coloque isso aqui, esse comportamento eu não vou aceitar, o brinquedo não é seu. Aí ela colocou. Se despeça da moça da recepção, da tia da recepção, e dê tchau para a moça ali também, que eu acho que ela lhe conhece, porque ela estava lhe olhando muito. Então diga a ela, tchau. E ela deu tchau? E ela deu tchau. Então, às vezes, você precisa colocar a pessoa no lugar dessa forma. Vão ter pessoas que vão falar, eu prefiro fingir que eu não notei. E aí eu vou voltar para casa com isso, sabe? E permitir que isso se perpetue. Eu acho que a gente precisa... É o que eu tô falando, é tirar a máscara social, é mostrar que quem que tem vergonha? Quem é que tem que ter vergonha ali? Ela. É a minha filha que tá chorando ou é você que tá julgando o choro dela sem saber do que é? Ora, isso não. Aí, ou você tá numa fila e aí vem uma pessoa e fala, vindo da academia, outro dia veio um senhorzinho vindo da academia, todo tchan. Tá certo, ele é a prioridade. Mas, se você for colocar na prioridade, o autismo vem antes. E ele ia furando a fila. Tinham outras pessoas idosas, eu disse, não entendi. O senhor viu o que é uma fila? Tinham outras prioridades. Tem outras prioridades. Minha filha é autista, eu sou autista, ali tem uma outra pessoa de idade. Por que o senhor, que está voltando da academia, aparentemente bem de saúde, precisa furar a fila por causa do pão? Não entendi. Ele ficou mega constrangido e foi pro final da fila. A gente precisa falar. Ele vai pensar agora sempre. Como você não vai furar mais nenhuma fila? Como eu falo para minha filha, você precisa da prioridade? Você não precisa da prioridade. Nesse caso, você não precisa da prioridade. Você tá aqui, você tá bem, você tá dando conta. Então, a gente vai deixar essa vaga aqui para uma outra criança que a mãe, com certeza, é um filho de nível de suporte 2, 3, que precisa mais do que você. E você tá de boa. Aí ela, né, mãe? Eu falo, Mas que bacana trazer esse entendimento para que ela também entenda o momento dela, a situação. E assim, nesse momento eu preciso, será que essa prioridade realmente... Eu tenho direito, mas tem outras crianças, outras pessoas que estão aí com a prioridade a mais, estão precisando muito mais do que eu naquele momento. Isso é muito bacana. Traz também esse olhar para o outro, esse cuidado. E sobretudo, é muito bom quando você traz esse diálogo muito aberto com os filhos. Todos ganham. Todo mundo ganha. Todo ganha. E é muito interessante como você falou assim, a gente, com todo esse processo da criança atípica, da neurodivergência, a gente consegue tirar as máscaras. E algo que me faz pensar, a gente conversa muito com quem lida com criatividade, é que quando criança a gente usa muita criatividade, porque criança não tem filtro, criança é muito verdadeira, e a gente vê a pureza nesse processo. O que a gente precisa para essa sociedade? Para ser mais justa, mais acolhedora, mais humana. Eu me lembro de uma mãe... até algo constrangedor, né? Um humano precisando ser humano. Eu vi uma mãe... Um processo eu humanizado. me lembro da mãe da Maia, que é uma das melhores amigas da Carol. No primeiro ano da Carol na escola, ela falou, sua filha é linda, ela é incrível. E a Maia é apaixonada por ela. Me diz, como que a gente pode fazer para contribuir mais? Que bacana. Eu nunca tinha escutado essa frase de uma mãe típica. E eu falei, vocês já fazem tanto. Você não tem ideia do quanto você faz. E falei de verdade. E aquilo foi muito verdadeiro. E Maia saiu da escola e elas seguem amigas. E a Carolina manda mensagem, Maia, eu tô morrendo de saudade de você. Te amo. Então, essas relações, a gente precisa olhar para elas de uma forma
mais ampla, sabe? Sim. Mais digna. Isso vem de casa. E eu sempre falo, quando o filho é um filho que trata bem aquela criança que é diferente, ele em casa tem um exemplo. Não é à toa. Eu falo isso para todas essas mães que são, as meninas são amigas da Carol. Eu falo, elas são reflexo de quem vocês são. Com certeza. E falta um pouco isso na sociedade. Falta um pouco o pai falar, mas por que você está tratando ele assim? O que você ganha com isso? Chama ele, sabe? Aí a gente está no mês de setembro amarelo. Muito bom você ter tocado nesse assunto. O índice de suicídio entre pessoas atípicas e mães atípicas é enorme. Se eu não me engano, estava em 68%. É bastante comum a tentativa mesmo. Normalmente começa pelo bullying, leva à depressão, ao se sentir diferente. E a mãe atípica é porque ela está no limite. E ela não tem rede de apoio. E ela tende a tirar antes a vida da criança, porque ela não sabe em que condições, com quem que ele vai ficar. Que é uma grande preocupação. Se eu faltar, como esse filho vai ficar? Quem vai cuidar dele? Como ele vai ser tratado? Como que ele vai ser tratado? E aí ela depois tira a vida dela. Então, assim, você saber, não te fazer mal, você saber que você contribuiu de alguma forma para isso, eu acho que me diz muito sobre você. Sabe? Você vê que uma pessoa estava precisando, você vê quando a pessoa está diferente. Você nota quando a pessoa está diferente. Vai lá e pergunta, você está precisando de alguma coisa, você quer conversar? Ó, se você precisar, eu tô aqui. Tô vendo que você não tá legal, mas você não tá sozinho, viu? Confia. Confia que você não tá sozinho. E às vezes você tá sendo, como me ainda diz, que eu muitas vezes sou, um instrumento de Deus. Com certeza. Para você poder levar uma mensagem que alguém precisava. Perfeito. E que bom que eu possa continuar sendo um instrumento de Deus para levar apoio, para levar mudanças, e que eu consiga, através do trabalho, fazer mudanças nas outras escolas, para as outras crianças, porque o projeto é incrível. Então, recomendo que as escolas pensem nisso, em criar núcleos mesmo. A gente faz isso, você não precisa se preocupar com nada. A gente vai lá, a gente ajuda, a gente dá o curso, a gente prepara, a gente dá a supervisão, a gente cria um núcleo de suporte para que vocês possam dar suporte para as mães que precisam. Porque a gente está falando de uma época que vai além disso. A gente está falando de uma época de muita ansiedade pós-pandemia, a gente está falando de uma época onde a saúde mental é uma das principais questões que a gente vive no país, no mundo, mas o Brasil é o maior consumidor de tarja preta, de ansiolíticos, é o Brasil. Então, tem alguma coisa que precisa ser vista. Com certeza. Então, por que não melhorar? Isso vai melhorar a qualidade de vida do professor, a situação de vida desse professor em sala de aula, as possibilidades desse jovem realmente construir a carreira que ele deseja, sem julgamento, só com acolhimento, só com amor. E eu sei que está difícil para as escolas, eu não estou dizendo que esteja fácil, não, está muito difícil. Mas tem a gente aí para ajudar. Juntos somos mais fortes. Juntos a gente consegue fazer tudo. A gente é capaz de fazer tudo. Toda a transformação. Toda a transformação. Segundo aqui a OMS, Carlinha, tem dizendo o seguinte: o suicídio se tornou epidemia de proporções globais e uma pessoa se suicida no mundo a cada 40 segundos. Isso, de fato, é algo assustador. E, assim, eu vi o quanto você ficou emocionada, inclusive trazendo o seu papel para a sociedade, entendendo que você é um instrumento de Deus. E eu digo que sim, não só no trabalho que você exerce, mas para sua família, para sua filha,
para outras mães, independente de você fazer parte dessa rede, mas a gente sente a verdade, o empenho, o propósito. E o quanto isso faz a diferença na vida de muitos. Quantas mães, quantas famílias, quantas crianças você ajudou e que muitas vezes você nem sabe, que você não tem ideia. E o quanto você está preparando a sua filha para que ela dê continuidade a isso. Que ela se enxergue como alguém importante no mundo porque ela é. Entenda a sua potência, entenda que ninguém pode pará-la. E que, pelo contrário, ela tem que continuar e ajudar o outro. E algo que você trouxe, e é muito interessante porque parece que você já ouviu aqui outros episódios que a gente fez, porque a gente comentou em um dos episódios sobre que os nossos filhos, e isso é muito comum, a gente escuta bastante que os filhos são reflexo dos pais, e que muitas vezes, por que essa criança está tendo determinada atitude? Porque muitas vezes é o reflexo que ele está tendo em casa, de como é essa criação, de como é o suporte, de como são as características, as atitudes desse pai e dessa mãe. E assim, opa, se meu filho está tendo uma atitude que eu não gosto, que não é bacana, tá falando um pouco sobre mim, sobre a família. Mas só uma pessoa terapeutizada vai conseguir perceber enxergar. isso. E aí, quando você traz isso, então a gente vê de fato. Eu não conheço a Carol, mas a gente vê também esse reflexo quando você traz aqui, compartilha a sua história, quando você diz para as mães das amiguinhas da sua filha como elas tratam e acolhem a sua filha, porque é reflexo de casa. Isso é muito importante. E o quanto essa rede, ela se fortalece quando a gente entende que a gente precisa um do outro. E que vidas importam. Demais. E é o que mais importa. Que você pode fazer diferença. Um abraço seu pode fazer diferença. Uma ligação, uma mensagem, uma palavra. Você pode tirar da cabeça daquela pessoa que aquilo é a solução. E às vezes você pode estar livrando ela de tirar a própria vida. Sim, é nesse sentido mesmo que eu tô querendo dizer. Tipo, de você tirar dela. Não precisa ser, você não tem só esse caminho, você tem tantos outros. Sim. Você tem tantos outros. Eu tô aqui. Vamos conversar. Você não tá sozinha nisso. Perfeito. Olha a sua volta. Eu acho que uma das coisas que mais me trazia acolhimento era ver histórias que eu falava, gente, como eu sou privilegiada. Eu tenho que ajudar essas pessoas porque eu sou muito privilegiada. Eu tenho um marido, eu pude parar de trabalhar para focar em estudar, em abrir uma página para ajudar pessoas gratuitamente, dando informação, falando sobre estímulos, fazendo lives. Eu pude eu sou privilegiada, e eu via mães que falavam, Carla, eu queria muito fazer um estímulo, mas o problema é o custo, porque aí tem que ter um papel, Conversei com os terapeutas da Carol, falei, olha, preciso que vocês me ajudem. A gente precisa de dar estímulos que sejam baratos e que possam ser reaproveitáveis. Perfeito. E aí a gente fazia o estímulo com arroz, mas esse arroz ele era tão utilizado. Então são pequenas... É você ter um olhar para o todo. Sim. É você ver, o que é fácil para mim, para o outro não é. Talvez ele não tenha acesso. Ele não tem acesso. E as pessoas falam, mas vai falar sobre esse assunto de novo, isso é tão o básico. É o básico para você. Para quem está chegando agora, não é, e facilmente é enganado. E escuta alguém falando, eu tenho a cura para o autismo. Autismo não tem cura porque não é doença. Então, são pais e mães que caem em ciladas e colocam os filhos em risco, dando a eles MS, que é um alvejante, basicamente, que mata. Mas que vem por falta de conhecimento e na esperança de uma cura. Ou ozonioterapia, onde no ânus da criança enfiam um jato de ar porque acreditam que é uma bactéria, enfim, que está no intestino. É uma história muito louca. E você cada dia se surpreende mais. Ainda tem pessoas que defendem a tese da mãe geladeira, de que a criança é autista porque a mãe que gerou essa criança não amava essa criança.
Eu sou a prova viva de que isso não existe. Eu lia para essa criança, eu amava essa criança já antes de eu conseguir conceber. Eu amava essa criança por 15 anos já. Já esperava. Já esperava, Ansiosa sabe? por ela. Então, assim, a gente precisa... É o que eu falo, é o julgamento. É o julgamento, é a falta de informação. Se a gente não fala sobre isso abertamente e não dá espaço para o outro perguntar com liberdade... Como saber a verdade, os caminhos, os métodos, exato. E os pais precisam cobrar das escolas. As crianças estão também num processo crianças e adolescentes, num processo muito competitivo hoje. Vai fazer um concurso, vamos, né? Eles têm... Como é que eu posso mediar isso? Como é que eu posso cuidar do emocional dessa criança? Da que está sendo... da que está sofrendo a pressão, da que está causando a pressão, para que ninguém cause ou sinta a pressão, só se apoie. Quais são as mudanças que podem ser feitas? Então, assim, hoje, a psicologia, ela precisa estar em toda parte. E esses núcleos que a gente coloca nessas escolas, eles têm as mais inúmeras funções. Entre elas, isso, a gente percebe que existe uma competição e que é muitas vezes estimulada pelos pais. Sim, com certeza. Que ao invés de falar, pô, filho, mas você pode ajudar então fulano com tal disciplina e vamos montar um grupo de estudo aqui em casa, sabe? Vamos torcer, todo mundo vai passar. Vamos juntos. Por que tem que ser só o meu? Por quê? Por que eu quero isso só para mim? E como é que isso não me faz mal? Então, assim, a gente precisa... São muitas. Se deixar, eu falo aqui por horas. A gente precisa mudar essa conduta. Essa conduta precisa ser mudada, Ana, com urgência. Com certeza. E, assim, conte com esse canal para que a gente possa, de fato, trazer mais informações, trazer conhecimento, verdades e tantas reflexões inspiradoras. Como encontrar a Carla? E fala um pouquinho desse projeto, o Autismo em Nossas Vidas. O Autismo em Nossas Vidas é uma página que eu criei quando eu percebi na pandemia que os pais estavam sem opção de estímulo. Então, eu comecei alimentando ela com estímulos. Pensa em um livro? Tem uma outra pessoa tentando me convencer disso também. Com a sementinha. Tem uma outra pessoa que me fala isso há alguns anos já. Eu tenho que arrumar tempo para parar e se dedicar e me dedicar, porque eu não sei fazer as coisas de forma superficial. Mas a página hoje tem informações sempre baseadas em evidência científica. Eu divido muitas experiências da Carolina. Eu divido estímulos com outras pessoas que produzem conteúdo para isso, para estímulos de coordenação motora, questões sensoriais. Eu trago algumas reflexões que eu acho que são importantes e o meu trabalho tem ficado cada vez mais voltado para isso, para essas reflexões mesmo, tanto por causa da psicanálise, quanto por conta da psicologia, e quanto por causa do próprio trabalho desenvolvido no Instituto, né? Quando você chega nas escolas e você vê as realidades, você fala, pô, esse projeto é top demais, a gente pode mudar a vida de muita gente. Então, é algo que me faz ser a Carla. Ali eu não sou a mãe da Carolina, ali eu sou a Carla, ali eu tô recarregando minha bateria. Quando eu vejo uma criança conseguir fazer algo, ou uma mãe falar, Carla, você não acredita, eu consegui sair para jantar com as minhas amigas. Parece fácil para uma mãe típica, né? Mas para uma mãe atípica eu sei a dificuldade que isso foi. Eu vibro junto com ela. Ou o cocô feito no vaso. Bora celebrar! Entendeu? São coisas que não fazem sentido para um monte de gente, mas se faz sentido para você, tem que ser celebrado. Então, a página é sobre isso, o @ Autismo em Nossas Vidas. E tem a página do Viver, né? Que é o @ Habilidades para a Vida, onde a gente fala sobre, mostra lá as disciplinas, as inúmeras
terapias as terapias multidisciplinares, Sim. fala bastante sobre o que é análise do comportamento e vamos começar a falar mais agora sobre esse braço, que é essa divisão que eu estou cuidando, que é uma divisão externa, que é como diretora desses movimentos, das escolas, né, de projetos mesmo, de festas, como é que eu faço para incluir essas Muito pessoas. bom. Então, a gente tem um olhar muito amplo para isso dentro desse braço que está sendo criado, e eu espero conseguir transformar a vida de um monte de gente, assim como foi possível transformar a vida da Carol, que esse ano teve a segunda festa de aniversário dela e foi um sucesso. Que maravilha! Eu ficaria horas conversando contigo. Também, Ana. Tenho certeza que a gente tem aqui possibilidades de diversos episódios, de trabalhar um pouco mais, aprofundar nessa pauta. Eu acredito que tem muita gente que está nos assistindo, que está com dúvidas, que está compartilhando aqui as suas experiências. Sobretudo, quem vai assistir, ouvir depois esse podcast, se tiver alguma dúvida, coloca aí, a gente depois passa para Carla, com o maior prazer, para que você também... Ela já deixou aqui claro que ela responde a todo mundo. Respondo sim, é só mandar no @o autismo em nossas vidas. É certo que o momento que eu respondo, eu não deixo de responder ninguém. Bom. E se tiver também aqui no Pod Paz, a gente repassa para a especialista, para a nossa convidada, para que ela possa responder com muito carinho, muita atenção à sua pergunta. E se você gostou desse episódio, coloca aí também o que é que você achou, o que de fato contribuiu para essa jornada tão incrível que é ser pai, ser mãe, ser um cuidador de uma criança, de um jovem atípico. Se você também é aí essa criança, esse jovem atípico, o que você tem aprendido? Como foi bacana ouvir aqui a Carla. Coloca aí as suas experiências. É tão bom a gente compartilhar. A gente ouvir aqui a história da Carla, da Carol, da sua família, a sua jornada como mãe, como profissional, o como ela tem transformado a vida de tantas famílias, de tantas mães, e você pode ser uma dessa pessoa. Uma pessoa que inspira a outra, uma pessoa que vai ajudar o próximo com atitudes tão simples como foi dito aqui, com um abraço. Carla, eu quero te agradecer por esse momento tão incrível. Incrível. E assim foi uma conexão Bahia, Rio de Janeiro, e que eu assisti uma entrevista sua na rádio e depois a gente entende essa conexão aí para além de trabalhos, né? Mas tendo a referência da sua Dinda, da Ró. Segue aqui um abraço e um beijo para essa querida, essa profissional que eu amo muito. Eu também. E que faz uma diferença incrível. Me ajudou também bastante, fazendo aí uma análise da minha carreira e foi fundamental. Mesmo a gente que trabalha com determinadas áreas e que é especialista, tem um momento que a gente precisa de alguém para nos ajudar e dizer assim, olha, vamos, tem que olhar para você e chega, a gente tem horas que a gente está realmente exausta, a gente está no limite, ou às vezes a gente fica desacreditada por algo. Isso não é algo que é incomum, independente da fase que vocês tenham, do tempo que você tenha de experiência. E a Rosângela foi fundamental na minha vida. Ela é um poste espetacular pra gente fazer um gato quando precisa, porque ela é uma pessoa que tudo ela topa. E é um poste de longe, né? Do bem, que a gente vai, é uma energia muito bacana. E assim, foi uma virada de chave, eu sempre compartilho as minas vitórias com ela, ela celebra, e como é bom. A gente tem amigos de pessoas que celebram conosco, que também choram, mas que também celebram e te colocam pra cima. Então, por mais Carlas no mundo, por mais Rosângelas no mundo, por mais pessoas, obrigada, que acreditam. E aqui é esse canal, é um canal, Carla, que eu costumo dizer, a gente não só instrui os pais para fortalecer o filho, não é mais uma demanda, até porque a gente entende que ser pai, você pode falar, tem esse lugar de fala com propriedade, porque eu ainda não sou mãe do coração, não deixa de ser, mas não ainda, não tive o prazer de gestar uma criança. Também anseio por esse momento, mas aprendo muito com os meus sobrinhos, com as crianças que eu tenho contato, os jovens, porque eu lido muito com jovens, e entendo que eu sou mãe um pouquinho de cada um deles. Sabe, quando eu tenho esse olhar, entendo que a gente tem uma responsabilidade com o ser humano, dele se sentir seguro, acolhido, feliz, dele poder realmente ser ser humano do bem e proporcionar também muita coisa boa para os outros, né? Tem um ditado, se eu não me engano, ele é africano, que diz que, em português, eu não sei, it takes a village to raise a child, né?
é preciso de toda uma vila, de toda uma comunidade Perfeito. para poder criar uma criança. E é. E é verdade. De fato. Você precisa disso. E esse canal, ele mostra muito isso, porque a gente tem como premissa no Clube de Exatas de que essa rede, ela é firmada com pais, a família, o aluno, que é o filho ou a filha, os professores. Não está isolado. Não. Não é ali recortes. Não Você tem está como. lidando com um ser humano que é singular, que é único, que está imerso em diversos ambientes sociais, em diversos grupos, e que todos eles têm uma influência direta ou indireta no processo de evolução e desenvolvimento dele. Como também, eu diria, eu acredito muito que palavras têm poder para dar vida e morte, assim como também as suas atitudes. E que a gente tem atitudes para levar a vida, levar alegria às pessoas. Então foi incrível, eu tô de fato arrepiada, tô emocionada, porque é uma conversa importante, uma conversa essencial, e que muitas vezes tem tabus, que tem preconceitos, e muitas vezes tem pais e mães sofrendo, que porque não se aceitaram, não aceitaram seus filhos, porque estão passando pelo luto. E aqui é um canal que a gente conversa sobre tudo que diz respeito à família para fortalecê-las, para que a gente possa criar essa rede tão importante de apoio. Então, fica aqui meu agradecimento de coração por mais momentos como esse contigo, por mais projetos juntas, e que você possa, de fato, continuar esse trabalho lindo, inspirando e transformando muitas vidas. Ferramenta seguirei. Muito obrigada, Carla. Eu que agradeço. Obrigada a vocês que ficaram até aqui conosco. Vocês que ainda vão ouvir esse episódio, coloque aí a importância desse tema para a sociedade, para você. Compartilhe sua história. Não esqueça das nossas hashtags Pais Instruídos, Filhos Fortalecidos. Vem se instruir com a gente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento para você não perder mais nenhum dos episódios. Ativa o sininho, a gente sempre vai estar aí com um lembrete. Se você quer trazer algum convidado, se você tem ideias, sugestões de temas, coloca aí também. Ajude a gente a levar conhecimento para muitas famílias. E coloque o que você achou desse episódio. Se você é um parente, um amigo da Carla e que se inspira na história dessa trajetória tão bacana, incrível, se você conhece a história da Carol, coloque aí. Coloque se você foi uma família transformada através da vida da Carla. Vai ser um prazer a gente estar aqui compartilhando com a nossa convidada esse comentário que é tão especial. E não esqueça, um abraço muda vidas. E no mês de setembro, onde a gente entende que o índice de suicídios ainda é muito grande, vidas importam. E você pode, com certeza, mudar e levar a vida para alguém. Dar a mão, dar um abraço e dizer, estou aqui. Que a gente possa ter esse olhar tão cuidadoso, tão empático, para que a gente possa salvar outras vidas. Obrigada e até o próximo episódio.